Fala pessoal, hoje, dia 28 de abril de 2021, vamos fazer aí uma análise de como foi o comportamento do mercado para as commodities agrícolas operadas na B3 aí, que tem maior liquidez, que são os contratos de boi gordo e o contrato de milho Campinas. São contratos muito interessantes de operar, tem uma alavancagem aí razoável, mas são contratos que seguem muito assim uma linha de tendência. Se para operar para operar índice e dólar, a tendência já é nossa amiga, para operar esses contratos de commodity agrícola, ela é a nossa irmã, a nossa amiga de fé, irmã camarada, amiga do peito, a tendência. Temos que andar sempre junto com ela. A gente pode ver aqui, ó, no gráfico, lembrando que essa não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, não é nenhuma indicação de operação. Esse conteúdo tem caráter educacional para ajudar os nossos membros aí da família a priori a fazer seus investimentos, a ver como foi o mercado hoje e se preparar para o pregão de amanhã. Se você não faz parte ou não conhece a família a priori, venha nos conhecer. Acesse o nosso site aprioriinvest.com, conheça o nosso canal no Instagram, que tem conteúdos muito legais sobre investimentos, sobre mercado, uma aquisição de conhecimento leve, mas que agrega bastante conhecimento. Que o conhecimento é o nosso melhor investimento. Conheça o nosso canal no YouTube, onde tem vários vídeos como esse, com estudos do mercado, né, estudos técnicos, para de analisar os gráficos, analisar como foi o comportamento dos ativos naquele dia. Conheça os nossos treinamentos em mini índices, em ações. Em breve, novos treinamentos aí também serão lançados. E venha fazer parte da família a priori. Se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo te agregar algum valor, algum conhecimento, alguma novidade, deixe o seu like, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo. E vamos lá, para ver um pouquinho mais sobre o boi gordo e o milho Campinas. O boi gordo, o contrato atual mais líquido é o BGI K21, com vencimento em maio. Mas por que o BGI K21 e não o BGI J21, que é o contrato atual em vigor? Porque o BGI K21 está com uma liquidez, um volume de operações superior ao contrato atual, que já está próximo do vencimento, então vai tendo menos liquidez, menos volume de operação. Os investidores estão negociando mais o contrato futuro. Essa é uma das diferenças quando a gente for operar commodities agrícolas aí. A gente tem que ficar atento aos contratos em vigor, aos contratos futuros, próximos contratos, e ver qual que está com maior liquidez, qual que está com maior volume de operação. É nesse que a gente vai operar, porque quanto mais volume de operação, mais liquidez, mais possibilidades a gente tem de entrada e saída em operações, e mais a análise técnica vai ser respeitada também. Então, vamos lá, o contrato de boi gordo é um contrato de ativo financeiro. Se esse contrato, porventura, vencer, se estiver carregando um contrato e vencer, você simplesmente a compra e a venda, você não vai receber um boi em casa, você vai receber o ativo financeiro, a diferença de compra e venda do ativo financeiro. Mas vamos lá, falando tecnicamente, se você tem interesse em negociar commodity agrícola, procure a gente aí da família a priori, entra lá no nosso canal do Telegram, lá a gente troca muita informação também, troca ideias sobre operações, certamente vai agregar alguma coisa para você e nós estamos aí à disposição
para fazer com que você seja um trader mais consistente e que obtenha melhores resultados. Vem conhecer a gente, vem ver o nosso diferencial. Falando agora tecnicamente aí do contrato de boi gordo. A gente vê que ele tinha, tirando o zoom aqui, ele praticamente não era negociado antes de junho, julho, agosto aí de 2020. Já há um bom tempo ele era negociado, mas se a gente for ver aqui o volume baixíssimo. O volume começou a ficar mais considerável agora em março. Em março o volume começou a crescer, março e abril, que é, né, onde vai ter os maiores volumes de operação. Antes era negociado o BGIJ, outros contratos anteriores a esse. Pegando desde o início, a gente vê que do início deste contrato, no semanal, a gente vê que ele está respeitando bastante a média de 9. Né? Sempre sendo conduzido. A vez que ele perdeu aqui a média de 9, a média de 21 segurou e devolveu ele para cima aí. É um contrato que tá tendo um produto, né, que está tendo muita demanda, tanto mercado externo quanto interno. A gente viu aí variações de preço refletindo no dia a dia. A variação do dólar, como é um produto que tem larga exportação, o dólar acaba influenciando no preço de mercado do boi. São coisas que a gente precisa ficar mais ligado também na hora de operar esse tipo de contrato. Mas vamos lá, pegando a parte técnica. No semanal, ele está fazendo uma correção, ele teve uma pernada de alta bem longa, né, bem íngreme, várias semanas, fez uma correção forte há 2 semanas atrás. Semana passada ele teve um ponto de indefinição, fez um teste da média de 9, chegou a romper nessa semana, deu aí 2,6 pontos, dava para fazer um tradezinho, principalmente ontem, dava para fazer um tradezinho legal de compra de boi gordo. Analisando aqui essas correções no semanal, o que a gente pode ver aqui e tirar de conclusão? Se ele não for fazer, ele pode vir aqui ainda cair mais, fazer outro teste na média de 9 junto com esse pivot point e voltar para cima. Aí onde que ele vai buscar? Vai buscar essa região aqui, da máxima histórica desse contrato. Próximo ao pivot point aí, região de 316, 317, 316,50. Subindo aí mais uns 10, 12 pontos aí para cima. É um novo alvo de alta. Aqui, a gente pode ver, tem uma resistênciazinha aqui ainda para ser rompida, caso ele volte a subir. Ou essa semana, se ele continuar nesse movimento de baixa, ele pode vir até aqui testar de novo a média de 9, como aqui na semana passada ele deixou um candle de indefinição, pode ser que o mercado ainda esteja aí não com uma posição não muito definida aí para o boi gordo. Ele está num topo, ele fez aqui uma estrelinha cadente que foi confirmada até testar a média de 9, mas agora ainda o mercado está num momento de indefinição, por causa de valores de dólar, por causa de demandas do exterior. Então, temos que ficar aí de olho para ver aonde que o mercado vai, para onde ele vai se movimentar. Que ele pode voltar e testar essa região e depois testar outra. Como ele pode continuar a correção dele para vir testar a média de 9 aqui, junto com esse pivot point. Então, vamos observar como que vai ser a movimentação aí no restante da semana. Passando pro diário, gente, só explicar uma coisa para vocês.
Essa ferramenta que eu estou utilizando para fazer essa análise não é o TRID, é o Profit Chart. Por quê? Porque o TRID, a gente está com um probleminha nos contratos de commodities, de boi, de milho, que precisamos até ver com o pessoal de suporte da TRID, que quando o contrato, quando o pregão encerra e vai ter o aftermarket, esse candle do movimento do dia, ele fica desconfigurado. Ele considera como corpo só o aftermarket. Então, nossa análise não fica precisa. Então, vamos ver se a gente consegue resolver esse problema. Enquanto isso, a gente vai fazendo a análise aqui no, no Profit. Durante o pregão, tá ok. As movimentações, os candles são todos iguais. O único probleminha é depois que fecha o mercado. Aí só no outro dia de manhã, para abrir o mercado, é que o candle volta a ter a sua configuração normal. Então, para fazer nossas análises, por enquanto, vamos usar essa ferramenta. Vamos ver como foi o dia de hoje. No diário, a gente vê que ele respeita bastante também as médias de 9 e de 21. A gente pegar, ó, veio sendo conduzido, testou aqui, aí ele rompeu, voltou para cima, teve mais um movimento de alta, voltou uma indefinição aqui nas médias, mas assim, veio batendo na 21. Às vezes que ele rompia a 9, ele batia na 21, deixava no máximo um pavio abaixo. Fez testes, vários testes aqui na média de 9. Quando ele perdia de 9, segurava na 21. Foi subindo, segurando na de 9, segurando na de 9. Aqui ele perdeu a média de 9 num movimento bem forte de baixa. Aí ele testou a 9 de novo e continuou abaixo, testou mais duas vezes, continuou abaixo, aqui ele rompeu e voltou. Aqui a gente vê, ó, aquela região que lá no gráfico semanal a gente viu que era de Opa, não é essa. Segura o caixote. A gente vê que tem essa região aqui, ó, de indefinição. Tá dentro de um caixote, subindo e descendo dentro desse caixote. E essa semana a gente viu quase aquele doji. Por quê? Aqui ele subiu na segunda e na terça, hoje ele devolveu tudo que ele tinha subido. Fez bons trades no início da semana e aqui também daria um bom trade de venda. Ele saiu rompendo todas as médias, não é um movimento comum do boi. Ele veio rompendo todas as médias aqui e está na região aqui, ó. Chegou a entrar nessa região aqui de suporte, recuou um pouco, e aí vamos ver como que vai ser o pregão de amanhã. Quais são os possíveis movimentos que o contrato de boi gordo pode fazer amanhã? Já bateu aqui, ele pode voltar para testar a média, já que ele atravessou a média de o centro das bandas de Bollinger, a média de 21 simples, a média de 9, a média de 21 exponencial, atravessou tudo em um candle só, até chegar nessa região de resistência. Se ele continuar dentro do caixote, fatalmente ele vai fazer essa correção. Ele pode vir primeiro aqui nesse pivot point e depois ele vir testar médias de 21 e de 9. A gente viu que ele gosta de testar e respeita bastante. Se ele continuar caindo, na verdade a gente pode até, se a gente estender aqui essa região, ó, de suporte e resistência, a gente vai ver que teve mais um teste aqui, teve teste aqui. Então aqui é uma região bem forte de suporte e resistência histórica, né, do contrato de boi. Então, se ele romper aqui, ele vai buscar esses novos fundos, essas regiões de novos fundos, pivot point e região inferior da banda.
Aí tem mais uns 2 pontos aí para cair, que é o que a gente viu também no semanal, que ele pode vir buscar aqui esses 2 pontos abaixo. Ou ele pode buscar essa correção antes de ter essa definição, né, do movimento que ele vai ter. Pode atravessar e pode vir testar aqui. Apesar que esse teste aqui, a gente vai, para ele continuar no movimento de queda, o que a gente vai querer que ele faça é vir aqui testar, testa a região do caixote para não ter falso rompimento, e aí depois continua o movimento de queda. Ou ele vem testar as médias, ele pode até testar de novo o fundo do caixote para poder subir e buscar outras médias, outros pontos de pivô antes de continuar o movimento de alta. Mas temos que ver o que o mercado vai decidir para esse contrato de boi. Olhando os 60 minutos, temos aqui, ó, queda forte aqui do contrato de boi. Só no final do dia ele acabou tendo aí uma correçãozinha e até bonitinha, hein? Olhando agora, até bonitinha. Foi o aftermarket. E teve a recuperaçãozinha aqui no aftermarket. Pode ter feito aqui e fechou abaixo da banda. Tudo bem que as bandas estão abrindo a boca, mas ela não estava nos 60 minutos numa região de consolidação. Então aqui ó, tem essa média que tem uma média móvel de 400, média móvel aritmética de 400. Então, sim, uma média bastante forte. Então, o que pode acontecer? Se for confirmada, isso aqui pode ser uma estrelinha da manhã, uma figura de fundo. Então, temos que ver como que ele vai abrir amanhã. Se ele abrir voltando para as... rompendo o topo desse candle aqui de 60 minutos, rompendo o pivot point e voltando para dentro das bandas de Bollinger, e até que também aqui, ó, mais um teste de fundo anterior. Se ele romper isso aqui e confirmar, pode dar um movimento de alta aqui para ele poder fazer o quê? Vir testar de novo. Opa, não é esse que eu quero. Seta. Ele pode vir testar o outro pivot point, a média de 9, que ele ficou bem afastado dessa vez, e a média de 200. E a média de 50 também, que está aqui, em verdinha, toda junto. Então, assim, é bem possível que ele possa fazer aí uma correção, um movimentinho de alta aí de 2 pontos. Vamos ver como que o mercado vai abrir amanhã. Se ele vier para baixo, se ele não confirmar essa figura de estrela da manhã, ele vai cair. Primeiro ponto ele vai testar aqui, que está bem perto. Um ponto aí, vai testar a média de 400. Se não, aqui ele vai buscar novos pontos aqui de suportes e resistências. Mínima 302, que aí cair mais 3 pontos aí. A média de 400 exponencial. Então, assim, pode ser que ele, se ele continuar com força aí, com essa média de 9 íngreme aqui para baixo, acabou de cruzar a média de 21, cruzou a de 80. Então, se esse movimento continuar íngreme aí para baixo, o primeiro ponto vai testar aqui, o segundo ponto vai buscar a média de 400, que coincide aqui com esse antigo fundo. Então, vamos ver como que ele vai se comportar na abertura de amanhã. Bom, vamos no contrato
Dá uma olhada no contrato de milho agora. Milho Campinas. Existem outros contratos de milho, mas um outro ponto que a gente tem que ficar atento é que o contrato de milho operando como ativo financeiro e não ativo físico da saca de milho é somente o milho Campinas, do código CCM. O K21 é o vencimento, né, em maio. O vencimento é diferente do vencimento do boi. Então o milho ele não tem CCMJ21. Então o próximo é o CCMK, que não né, por coincidência, mas tá num período, né, compatível, é também o contrato mais líquido do milho. Então vale a pena a gente prestar atenção nisso também. É adequado que a gente preste atenção. Olhando aqui, né, a validade do contrato de milho, ele era praticamente nada operado até junho e julho do ano passado, começou a ser operado aí a partir de agosto, setembro, e ganhou volume também agora nos meses de fevereiro, março e principalmente abril. Abril teve um volume forte aí de negociação para esse contrato do milho. Um volume forte e um volume de alta também, que poucos candles de correção aí vermelho que a gente teve aí durante esse período. Quase que ele nem vem testar quase a média de 9. Ele chega próximo, mas não chega nem a tocar. Agora, essa semana, ele acabou se afastando das médias e teve uma correção, principalmente nos últimos pregões aí. No último pregão, hoje, pelo menos, teve uma correção bem grande, mas a gente vê aqui que ele ainda está numa linha de tendência de alta bem íngreme e até afastado ainda dessa linha de tendência. Então, assim, está num movimento de alta forte, né? Também, pelo mesmo motivo, né? Demanda externa do milho, o Brasil é um dos principais vendedores e fornecedores de milho do mundo. Então, tem uma demanda externa forte para o milho brasileiro. No semanal, se ele se confirmar essa figura aqui, fizer um martelo invertido aí, uma estrela cadente, ele vai vir testar essa região aqui do antigo topo. 98, 97, vai vir testar aqui junto com a média. Mas antes tem uma LTA aqui para ele romper. E ele está até longe ainda dessa LTA. Indo pro tempo diário, hoje aqui tivemos uma correção forte também, que devolveu quase tudo dos dois pregões anteriores. Um pouco se deve também ao resultado de queda do dólar. Né? A cotação do dólar também influencia um pouco esse contrato de commodities. No diário, a gente vê que ele já faz mais testes da média de 9. De 9 e de 21. A gente vê que ele fez um teste aqui, rompeu, deixou um pavio, só um pavio, e bateu na 21 e voltou. A hora que ele perdeu, o único momento que ele perdeu a média de 9, que ele bateu na de 21 e voltou, aí começou, toda vez que ele testava a média de 9, ele voltava para cima. Então, toda vez que ele testou a média de 9, ele voltou para cima. E agora ele fez mais um teste na média de 9, e até no fechamento ele recuou um pouco, voltou aqui para a região do ponto de pivô. Então vamos ver como é que ele vai se comportar amanhã. Ou ele pode perder essa região aqui no gráfico diário. É uma região de suporte. Ele testou e voltou. Então o que ele pode fazer? Como ele já voltou aqui, ele pode aproveitar essa batida na média de 9 e, de acordo com o histórico, os padrões que ele seguiu, ele pode subir aí 1 ponto, 1 e alguma coisa, quase 2, para testar o próximo ponto de pivô e o próximo topo aqui do candle anterior.
Aqui a gente vê que ele fez uma estrela cadente, ele respeitou a figura, estava numa parte superior de banda de Bollinger, voltou para fechar abaixo, fez essa estrela cadente aqui e voltou para testar a média. Só que, como a gente viu, todo teste de média ele costuma voltar. Se ele não voltar, ele pode vir testar essa média de 21 aqui. Se ele perder esse fundo, ele vai estar perdendo a média de 9 também. E aí vai vir buscar pontos de pivô e médias de 21. Mas aí tem que ter uma queda também aí de 4 pontos para poder testar essa média. Vamos ver se ele vai cair tão forte quanto ele caiu hoje. Como os candles são poucos candles de variação muito grande, não sei se ele vai ter 2 dias seguidos de candle tão forte de queda. Mas o mercado ele é soberano, né? A gente tem que respeitar. Ou pode vir testar também essa... Se ele perder a 21, ele testa a LTA. Então, assim, ele tem as possibilidades de queda e ele tem a possibilidade de correção também, que é saudável. Nada impede que ele possa voltar aqui para corrigir e depois continuar caindo, romper e continuar caindo. Então, vamos ver como que o mercado vai se comportar amanhã, principalmente na abertura do milho. Vendo agora os 60 minutos, a gente vê os 2 dias aqui, ó, que ele veio subindo, fez aquele topo, deixou um paviozão, e aí começou a queda. De pegar o de 60, a gente tem até uma LTB aqui. Uma LTB que ele foi testado aí 1, 2 vezes e pode ser que ele venha testar de novo. Ele ficou afastado aqui da média de 9. Né? Ele está sempre próximo da média de 9, o gráfico de 60, e aqui ele ficou bem afastado. Bateu aqui na média de 80, voltou, e aqui no aftermarket ele ainda teve um movimentinho aqui que quase 2 dias, né? Mas bateu na de 50, tá no fundo aqui na parte inferior da banda. Tudo bem que tá abrindo a boca, mas nada impede que ele possa voltar, porque ele não, as bandas não estão próximas, então não configuraria aí um jacaré clássico. Então ele pode acontecer, se ele voltar aqui, romper esse topo do aftermarket, do fechamento, ele pode voltar aqui para testar média de 9, testar LTB dos últimos 2 dias, para ver se ele mantém o movimento de alta ou pelo menos testar esse fundo anterior aqui. Um pouco mais para cima, né? Testar esse fundo anterior aqui no 105, aí vai e 62, vai voltar aí 1 ponto, por exemplo, para fazer esse teste dessa região. Então vamos ver como que o mercado vai se comportar amanhã na abertura. Então, tem essa parte também de resistência anterior, que ele rompeu, pode ser que ele volte para testar. Ou se ele continuar o movimento de baixa, ele vai vir aqui para testar de novo a média de 80. E se ele romper fundo aqui, vai buscar esse novo fundo, 103. Média de 80. Esse fundo e ponto de pivô. Aí teria mais 1 ponto e meio aí para cair. Então nós vamos ver como que vai se comportar o mercado aí na abertura amanhã. Bom, gente, então essa foi a análise do boi e do milho. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre essas commodities agrícolas, entre em contato com a gente. Siga-nos nas redes sociais. Se esse vídeo foi legal, você dá um joinha aí, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos e encaminha esse vídeo aí para os seus amigos, para quem gosta de mercado, para quem gosta de commodities agrícolas.
e vamos trocar uma ideia aí. Estamos abertos aí, né? Aqui não é uma verdade absoluta, estamos abertos aí à troca de ideias, que é isso que faz a gente crescer. O conhecimento é o nosso melhor investimento. Vem para a família Priori você também. Lembrando que este é um conteúdo educacional, onde só estamos analisando um gráfico, não temos orientação nem sugestão de compras, indicações de compra e venda. É somente caráter educacional. Então, grande abraço para vocês. Até mais aí. Tchau, tchau.